Na polinização precisa deixar bem claro uma coisa. Nós vimos que esse processo de polinização é o transporte do grão de pólen, desde a antera, né, do estame, do androceu, até o estigma, que se localiza no carpelo, lá no gineceu. Muitas vezes, esses dois elementos eles podem estar juntos na flor, quer dizer, a flor apresentar os dois sexos, ou seja, uma flor com androceu e com gineceu. E em muitas delas pode acontecer o processo da autopolinização, ou seja, os grãos de pólen cair sobre a própria flor. Esse caso, apesar de existir, não é um caso muito vantajoso em termos de evolução, porque ele não vai permitir a variabilidade dentro da espécie. Então é melhor que seja garantida a polinização cruzada, na qual vão ser importantes, então, os agentes polinizadores. A própria flor, muitas vezes, ela apresenta mecanismos que podem evitar a autopolinização, né, e garantir ainda mais a polinização cruzada. Nós temos, por exemplo, os estames do androceu e o gineceu localizados em partes, vamos supor assim, em alturas, né, ou planos bem distantes numa flor. Ou a gente pode ter um caso muito interessante, que é o amadurecimento do gineceu e do androceu em épocas diferentes. Nesse caso, também garantiria ali a polinização cruzada com uma maior variabilidade. Nesse caso, em que androceu e gineceu amadurecem em épocas diferentes, nós damos o nome de dicogamia. Perfeito? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, logo após a polinização, o que pode acontecer. Muito bem, você tem aí uma estrutura, né, em forma de um frasco, de uma garrafa, que é o nosso ali, o pistilo. Tá? Você veja que a polinização já ocorreu, o grão de pólen está sobre o pistilo e ele está formando ali uma estrutura que é chamada tubo polínico. Dentro dessa estrutura, você veja que foram formados dois núcleos, chamados núcleos espermáticos, que correspondem aos gametas masculinos. Depois, na parte inferior, você tem a estrutura do óvulo, e esse óvulo está dentro do ovário. No óvulo, você pode perceber a oosfera, este é o gameta feminino das plantas, e os núcleos polares, né, que ficam ali mais ou menos na parte central do óvulo. E você vai notar que vai haver agora um processo chamado de dupla fecundação. Um dos núcleos espermáticos irá fecundar a oosfera e o outro vai se juntar com os núcleos polares. No primeiro caso, né, na primeira união, nós teremos o desenvolvimento do embrião e no segundo nós teremos ali os núcleos polares junto com o outro núcleo espermático, formando um núcleo triploide que vai dar origem ao endosperma, que vai ser o alimento desse embrião. Logo após esse processo, o óvulo, veja que interessante, vai se transformar no que a gente conhece como semente e você note que o ovário vai se hipertrofiar, vai se desenvolver e vai formar o que a gente conhece como o fruto. Muito bem, aqui você notou que nós falamos de três processos aqui, a polinização, a formação do tubo polínico e a fecundação, que na realidade foi uma dupla fecundação. Isso resultou depois na transformação do óvulo em semente e do ovário em fruto. Vamos dar uma olhadinha agora na próxima imagem, que vai mostrar um resuminho disso a partir de uma flor. Vocês notem no canto esquerdo, né, a flor com todos os seus elementos, e depois a transformação dessa flor, o crescimento do ovário que nós falamos ali, em um fruto. No fruto a gente vai notar três partes, né, importantes, o epicarpo, que seria a casca, o mesocarpo, que seria aquela parte geralmente comestível, e o endocarpo, que está em contato com a semente. Basicamente essas são as partes de um fruto. O epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo constituem o pericarpo do fruto. Muito bem, você acabou de ver que o ovário desenvolvido vai constituir no fruto. O fruto é uma estrutura exclusiva das angiospermas e muito importante, porque além de proteger a semente, ele vai atuar no auxílio à dispersão, ele vai tornar a dispersão das sementes muito mais eficientes. Tá? Então a gente vai dar agora uma olhadinha em alguns tipos de frutos, só dois tipos para ilustrar, os mais conhecidos, para vocês se terarem mais de alguns termos em relação a eles. Muito bem, o pêssego ele é um fruto, como nós vimos, carnoso, indeiscente. E o porquê? Carnoso, todo mundo sabe, ele armazena substâncias. Indeiscente é uma palavra que quer dizer que ele não abre sozinho. Tá? Ele não tem uma abertura espontânea. Ele precisa ou apodrecer para liberar sua semente ou ser devorado por um animal que possa dispersar essa semente. Um outro tipo de fruto conhecido, né, vocês conhecem muito bem, é a vagem, que é conhecido como seco deiscente. Seco porque não armazena e deiscente porque ele abre espontaneamente.
abre, vamos dizer assim, sozinho para liberar as suas sementes. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a semente, já que nós falamos da sua formação ali dentro do fruto. A semente é uma estrutura muito importante dentro das plantas, né? E principalmente ali das angiospermas, porque no interior da semente é que vai estar o embrião, a futura planta, juntamente das suas reservas alimentares, que vão ser usadas no momento da germinação. A semente também auxilia na dispersão, pois é a semente que vai levar o embrião para um lado e para o outro, isso que é muito importante para a preservação e manutenção da espécie, e a semente ela vai também agir de uma forma a dizer ao embrião o momento que ele deve germinar, qual seria a condição essencial para ele germinar, a condição favorável para ele germinar. Vamos dar uma olhadinha na estrutura de uma semente agora. Você tem aí uma imagem bem esquematizadinha de uma semente, você tem ali o embrião, né, que seria o futuro vegetal. O cotilédone, que é uma folha modificada desse embrião, né, uma folha embrionária, que ela vai dar suporte nutritivo para esse embrião. Aí, no caso, é um cotilédone, nós estamos vendo que é a semente de uma monocotiledônia. E o endosperma, que é uma estrutura triploide, porque ele é resultado de uma dupla fecundação, né? Essa dupla fecundação é característica das angiospermas, assim como esse endosperma, que é triploide, também característico das angiospermas. E esse endosperma vai ser um tecido nutritivo que vai nutrir o embrião no momento da sua germinação. A semente, como eu disse para vocês, ela é muito importante para a dispersão da espécie, né? E nesse ponto, muitos animais vão participar dessa dispersão, ou seja, levar a semente para diversos pontos. Isso evitaria a competição da planta que vai germinar com a sua planta-mãe e daria condições da espécie explorar novos ambientes com mais chances de sobrevivência. Como eu disse para vocês, a dispersão das sementes é muito importante. Por quê? Esse processo vai evitar que a semente germine e a nova planta ela cresça embaixo ou perto da planta-mãe, e dessa forma a dispersão iria evitar uma competição entre a planta que está germinando com a planta-mãe. E uma outra coisa que a dispersão é muito importante é que ela dá a condição de que a espécie venha a explorar novos ambientes, né? Venha a explorar outros ambientes, com mais chances de sobrevivência dessa espécie. A dispersão ela depende muito de alguns agentes. Tá? Nós temos, por exemplo, um caso de dispersão chamada de anemocoria. Essa dispersão, a dispersão anemocórica, que seria a dispersão pelo vento. Então o vento levaria essas sementes para muito longe, né? E muitas vezes essa semente já está dentro do fruto. O fruto tem alguns aspectos que podem auxiliar que o vento disperse essas sementes. Nós temos um caso também muito curioso da zoocoria, é quando as sementes são dispersas por animais. Temos também um caso que é muito conhecido, que é a hidrocoria, é quando a semente ela vai ser dispersa pela água. É o caso que nós temos do coco, né? O coco é um fruto que o mesocarpo dele, aquela parte intermediária, ele é fibroso, guarda muito ar e vai propiciar a flutuação desse fruto na água, fazendo a dispersão. Isso é que a gente chama de hidrocoria. Então, gente, nós aqui acabamos de falar, de fazer uma revisãozinha aqui para vocês. Vocês ouviram falar aqui das angiospermas e dos principais aspectos que envolvem essas plantas, né? Nós falamos da flor, do fruto e da semente, né? É um tema muito quente, o Enem pode cobrar isso daí, é um tema que vem caindo muito nos vestibulares. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tudo de bom para vocês.